Pronto, tá gravando aqui. Olha só, pessoal, como eu já conversei com vocês, nós temos aqui dentro das plantas, né, dentro do reino plant, quatro divisões distintas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na última aula, a gente começou a conversar sobre briófitas e pteridófitas, que são dois grupos mais simples, né? Pertencentes às criptógamas, que são as plantas que não têm sementes. E a gente falou um pouco sobre a questão da bioindicação, que elas são sensíveis, né? Podem indicar a, a qualidade do ambiente. E a gente começou ali a conversar um pouco sobre briófitas. Olha só, briófitas, o próprio nome, brio, significa musgo, ou seja, planta de pequeno porte, planta simples, tá? Planta pequenininha. Essa planta que a gente inclusive conversou e eu mostrei algumas aqui no meu jardim na última aula, essas plantas, elas são avasculares, elas não têm vaso de condução de seiva, justamente porque elas são de pequeno porte, não precisa de vaso de condução. Os nutrientes eles vão passando de célula a célula, sem precisar de vasos de condução, sem precisar de vasos condutores. Então, a gente vai ter aqui um grupo onde você vai ter estrutura morfológica simples. A planta, a briófita, ela não apresenta nem raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto, nem semente. Como é que você vai, se você perguntar para sua mãe, para o seu pai, para alguém conhecido, você perguntar assim, me diz aí, quais são as características principais para uma planta? Aí a pessoa vai começar a falar, tem que ter raiz, tem que ter caule, tem que ter folha. Só que a briófita não tem nenhuma dessas estruturas, nem tem raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto, nem semente. E como é que é uma planta? É uma planta por quê? Porque é multicelular, porque é autotrófica, fotossintetizante e forma tecidos. Essas são as características para plantas, tá? Professor, já que briófita não tem raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto, nem semente, o que ela tem? Então vamos lá. As briófitas apresentam como estruturas principais, no lugar das raízes, apresentam rizóides, tá? É como se fosse uma raiz primitiva. No lugar de caule, apresentam cauloides. No lugar de folhas, apresentam filóides. No lugar das estruturas reprodutivas, flores, frutos e sementes, apresentam esporos e a cápsula esporofítica. Então, apresenta uma haste esporofítica e uma cápsula esporofítica. Tá? Duas estruturas são visíveis, tá? Nessa planta. A estrutura que a gente chama de gametófito, que é essa estrutura onde tem filóide, cauloide e rizóide, ó. A gente chama de gametófito. E a estrutura que está aqui por cima do gametófito, que a gente chama de esporófito. Então, pelo próprio nome, a gente observa o seguinte: o gametófito é uma estrutura que serve para formar os gametas, tá? Uma estrutura haploide, tá? Ou seja, as células apresentam cromossomos que não estão em pares. Os cromossomos, eles estão presentes na metade de todos os cromossomos possíveis da célula. Tá? Só apresenta metade dos cromossomos. Então, o gametófito, essa estrutura aqui, serve para formar os gametas. Quando os gametas se formam, acontece a fecundação e forma o esporófito, que é essa estrutura de cima. O esporófito serve para formar os esporos aqui dentro da cápsula. Tá? Como essas plantas apresentam um período da vida com o gametófito e o outro período da vida que forma o esporófito, a gente fala que elas têm alternância de gerações.
ou seja, apresentam um ciclo haploide e diploide, também chamado de ciclo haplodiplobiôntico, tá? Dentro das briófitas, eu tenho 3 filos. Eu tenho o filo Anthocerófita, que parece uns talinhos, ó, os antóceros. Eu tenho um filo, que é o filo das briófitas, que são os musgos, tá? Ó, o gametófito e o esporófito aqui, ó. E eu tenho o filo das hepáticas, o filo hepatófita, tá? Do mesmo jeito, o gametófito e o esporófito aqui na ponta. Tá? Nos 3 filos acontece a mesma coisa. Tem gametófito e tem esporófito. Aí vamos aqui para a gente entender. Ó, o esporófito aqui em cima, gametófito nessa parte de baixo. O que é que eu vou ter de comum aqui entre eles que a gente pode observar? Tudo que a gente está falando de rizoide, cauloide, filoide, eu vou ter nos antóceros, nas hepáticas e nos musgos, tá? Agora, a parte que a gente precisa mais se ligar aqui é na questão do ciclo de vida dessas plantas. No ciclo de vida que a gente chama de ciclo haplodiplobiôntico. Aí vamos lá. Primeiro, essas plantas, como todas as outras, apresentam gametas. Se a gente estivesse observando animais, né, estivesse observando seres humanos, quais seriam os gametas? Seriam óvulo e espermatozoide. Só que nas plantas não é chamado de óvulo e espermatozoide. O gameta masculino é chamado de anterozoide, tá? E o gameta feminino é chamado de oosfera, tá? Então são as células reprodutivas. Masculina, anterozoide, feminina, oosfera. Vão se familiarizando porque isso não é só para briófita. Isso é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Todas as divisões, elas apresentam essas mesmas estruturas aqui, tá? Os mesmos nomes. Outra coisa, no caso da gente, os espermatozoides são produzidos nos testículos e os óvulos produzidos nos ovários. Nas plantas, o nome das gônadas, vamos lá, anterozoide é produzido no anterídeo, tá? Anterídeo. Anterozoide, gameta masculino, produzido no anterídeo. Se o anterozoide é produzido no anterídeo, a oosfera vai ser produzida no... Não tem nada a ver o nome, ó. Arquegônio, tá? Então, anterozoide produzido no anterídeo, masculino. Oosfera produzido no arquegônio, que é a estrutura feminina, tá? Então, vamos lá. Lembra aí, ó. Anterozoide e oosfera. Vamos aqui embaixo, ó. Vamos aqui embaixo. Esse esquema, pessoal, esse esquema é o esquema para a reprodução de briófitas. Vamos tentar entender aqui, ó. Vamos tentar entender, tá? Vamos lá. Essas plantinhas vão apresentar, ó, como é que eu vou dizer? As plantas, né? Enfim, elas têm sexos divididos, tá? Tem a plantinha masculina e a plantinha feminina, tá? Ó, você tá vendo gametófito feminino, gametófito masculino. O gametófito masculino vai produzir o quê? O feminino vai produzir o quê? A oosfera, no arquegônio, ó. Essa partezinha aqui de cima. Esse gametófito vai produzir o gameta feminino. E esse gametófito vai produzir o gameta masculino. Qual é o gameta masculino? O anterozoide, no anterídeo. Então, aqui também na ponta.
esse material ele vai ser liberado na água, tá? É uma característica de briófitas e pteridófitas. Dependem da água para a fecundação. Então, vamos lá. O gametófito feminino produziu a oosfera. A oosfera vai estar lá presinha no arquegônio. O anterídeo vai liberar os anterosóides, que vão ser liberados na água aqui, ó, e vão chegar na oosfera e vai acontecer a fecundação. Vê só, o gametófito masculino, o gametófito feminino são haploides. Essas células que são os gametas, anterosóide e oosfera, são haploides também. Se eu juntar célula haploide com célula haploide, eu vou ter uma célula diploide, ou seja, o zigoto vai ser diploide. Então, vai juntar a oosfera com o anterosóide, vai formar o zigoto que é diploide. Esse zigoto, que é diploide, vai se desenvolver, forma o embrião se desenvolve e ele vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao esporófito. Em cima da planta, no caso da planta feminina, vai formar a haste. Tá? Aqui, ó, o esporófito que ele vai se formar. Ok? Ou seja, quando acontece a fecundação, esse esporófito aqui, ele só se forma na plantinha feminina, tá? É igual na espécie humana, que só quem engravida é a fêmea, tá? É mais ou menos a mesma coisa aqui. O anterosóide vem, fecunda a oosfera e a planta feminina desenvolve o anterosóide. É como se fosse uma plantinha grávida. Essa plantinha que tem essa hastezinha com a cápsula na ponta. Nessa cápsula vai formar o quê? Vai formar os esporos. Essa estrutura aqui, ela é diploide, né? Ela tem origem a partir do zigoto, ó. Então, essa estrutura diploide aqui vai formar a cápsula, que é diploide também, e dentro da cápsula vai acontecer um processo para formar os esporos. Os esporos, se você observar, os esporos, eles são haploides. Olha, se a cápsula é diploide e o esporo é haploide, precisa de um processo para formar esses esporos, para transformar uma estrutura diploide em haploide. Que processo vai ser realizado? Vai ser realizada a meiose, tá? Então, vai acontecer a meiose dentro da cápsula e vai formar os esporos que vão ser haploides. O que é que acontece aqui, ó? Já que esse esporo está sendo formado aqui e o esporo é haploide, a gente diz que nas plantas a meiose é uma meiose espórica, é uma meiose que forma esporos. Em nós, seres humanos, a meiose forma gametas. A gente diz que a meiose é a meiose gamética. Nas plantas, a meiose é meiose espórica, tá? Então, dentro da cápsula acontece a meiose e formam os esporos. Os esporos caem no chão e vão formar os gametófitos, tá? De novo, para reiniciar o ciclo. Esses esporos germinam no chão e vão formar lá o gametófito feminino e o gametófito masculino e o ciclo se reinicia. Deu para entender mais ou menos? Então, ó, resumindo, os esporos caem no chão, forma gametófito feminino e gametófito masculino. Gametófito masculino produz anterosóide, que vai fecundar a oosfera no gametófito feminino. Quando acontece a fecundação, forma o zigoto, forma o embrião e dá início à formação do esporófito. O esporófito cresce, se desenvolve, forma a cápsula e forma os esporos por meiose. Quando formam os esporos caem no chão, germinam, formam o gametófito de novo. Tá entendendo? E o ciclo se reinicia. Ou seja, tem uma fase que a planta é apenas gametófito, ou seja, haploide, e tem uma fase que ela desenvolve a estrutura diploide, que é o esporófito. Então, uma fase haploide, outra fase diploide. Fase haploide, fase diploide. Por isso que a gente fala que o ciclo é haplodiplobiôntico. Tá? Ok. Então, ó, esse tipo de
de formação aqui da planta, ele é padrão. Se você entender bem esse ciclo reprodutivo para briófitas, você entende os outros, tá? Lembrando que, como as briófitas têm sexos separados, a gente fala que elas são diploides. Aliás, dioicas. Uma estrutura masculina e uma estrutura feminina, separadas. Ok? Beleza. Vamos aqui para pteridófitas. Em pteridófitas, a gente diz que muda um pouquinho, por quê? Vamos lá. Nós temos plantas maiores, plantas de maior porte, e já há uma necessidade da formação de vasos condutores. Então, essas plantas já apresentam raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira. Ok? Já apresentam vasos condutores, ou seja, são vasculares. Tá? E essa característica de ser vascular, a gente chama elas de traqueófitas, tá? Para transportar água e sais, e, enfim, nutrientes. Tanto briófitas quanto pteridófitas são criptógamas, ou seja, não produzem sementes, nem flores, nem frutos. Não tem sementes. As estruturas reprodutivas são relacionadas com os esporos. Tá? São esporófitas, especificamente. Aqui dentro, eu tenho, dentro da divisão pteridófita, eu tenho o filo pteridófita, tá? Onde eu tenho samambaias e avencas. Aqui eu tenho um exemplo de avenca. Eu tenho as licófitas, ou licopódios, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a selagnela. Aqui eu tenho as esfenófitas, que são as cavalinhas. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. E eu tenho o filo pisilotófita, tá? Que eu tenho aqui os pisilóton, tá? São estruturas que a gente não vê folhas, né? Parece até que não tem folha, tá? As folhas são modificadas. Enfim. O que é que eu voltei aqui de diferença quando eu comparo lá com as briófitas? Primeiro, o porte, são plantas mais desenvolvidas, são plantas maiores, tá? Apresenta xilema, floema, né? Os vasos condutores, ok? Apresenta cutícula e estômato. O que é isso? Cutícula é uma camada protetiva nas folhas que evita que ela perca muita água na transpiração. Então, já apresenta cutícula, tá? Não sei se você já pegou uma folha de pé de manga, por exemplo, que ela é meio brilhosa, né? Aquilo dali é cutícula, tá? Uma camada de cera ou uma camada de pelinhos muito pequenininhos que impede que ela perca muita água, tá? Então, as pteridófitas possuem essa estrutura. Apresentam estômatos, que é um tipo... Deixa eu ver se tem aqui o estômato para a gente ver. Acho que a gente já falou dos estômatos, né? Mas, enfim. Apresentam estômatos, que são estruturas que também evitam que haja perca drástica de água. Ela não perde muita água. Essas estruturas estão geralmente, principalmente nas folhas, mas podem estar também no caule das plantas, para evitar que ela perca muita água. A gente fala dela mais adiante, tá? E vão apresentar também gametófito e esporófito também, tá? Uma fase da vida haploide e outra fase da vida diploide, ok? Igual a gente viu nas briófitas, com algumas diferenças. Vamos ver as diferenças. Primeira das diferenças: nas folhas, elas possuem umas cápsulazinhas. Todo mundo já viu isso, eu acredito, né? Nas samambaias, embaixo das folhas,
apresenta uns pontinhos que a gente chama de soro, tá? Esses soros são as cápsulas onde há a formação dos esporos. Então, os esporos se desenvolvem aqui dentro. Quando está maduro, essas cápsulas se quebram, os esporos são liberados no ar e há a germinação desses esporos no solo. Ok? Beleza. Outra coisa que a gente vai observar é que o gametófito masculino, aliás, o gametófito da planta, que é masculino e feminino ao mesmo tempo, tá? Ou seja, elas são monóicas, são hermafroditas. Esse gametófito ele recebe um nome específico. Qual o nome dele? Prótalo, tá? Esse prótalo, ele é pequenininho, tá? Ele forma os gametas masculinos e femininos, tá? Então, ele forma o arquegônio, que vai formar a osfera, e forma o anterídeo, que vai formar os anterozoides. Ok? Beleza. Quando a formação, vamos aqui para o ciclo de vida. Quando acontece a formação desse gametófito e forma lá os gametas, pode ser que o gameta masculino ele fecunde o gameta feminino na própria planta, ou seja, pode haver autofecundação. Pode acontecer autofecundação, tá? Mas é interessante que quando esse gametófito ele é liberado os gametas são liberados na água, esses gametas eles nadam em direção a outros prótalos para fecundar a oosfera de outras plantinhas. Quando acontece a fecundação, forma o zigoto. Então, essa estrutura é haploide, forma os gametas que são haploides. Quando acontece a fecundação, forma o zigoto, que é diploide. A partir do zigoto, forma-se o quê? O esporófito. Esse esporófito, ele começa a se desenvolver e o gametófito desaparece. Tá? Então, a gente fala que tudo que a gente está vendo de uma samambaia, por exemplo, tudo é esporófito. Por quê? O gametófito ele desaparece para a formação do esporófito. Então, a gente fala que essa fase da vida da samambaia, da pteridófita, é a fase duradoura e o gametófito é a fase temporária. Então, você note que quando o gametófito ele dá origem ao esporófito, o esporófito se desenvolve, formou aqui as folhinhas, o caule, tá? Que é subterrâneo, é do tipo rizoma, ele é subterrâneo, formou as raizezinhas. Nas folhas vai formar o soro, né? Com os esporos. Esses esporos caem no chão, pela meiose se formam os esporos, né? Os esporos que são haploides caem no chão, vai germinar, né? Tem que ter água para acontecer isso. Germina, forma o gametófito e dá-se início ao novo ciclo, né? Forma os gametas, acontece a fecundação, aí forma a fase diploide. Aí vem aqui, quando acontece a meiose, vem a fase haploide. Então, fase diploide, fase haploide. O que é que acontece? Olha a diferença aqui entre briófitas e pteridófitas. Nas pteridófitas, a fase dominante é a fase do esporófito. O esporófito é a fase duradoura, dominante. E o gametófito é a fase temporária. Tá? Gametófito, fase temporária, esporófito, fase duradoura. Só que quando você vai para briófita, na briófita, é o contrário. É o contrário, ó. O gametófito se desenvolve, forma o esporófito. O esporófito libera o esporo, aí forma o gametófito. Tá? Esse gametófito se desenvolve, forma o esporófito. O que acontece? Esse mesmo gametófito que formou o esporófito, quando ele libera os esporos, o esporófito some e o gametófito fica presente.
Quando o anterozoide é liberado, tal, e acontece a fecundação novamente, forma o esporófito novamente. Quando libera os esporos, o esporófito some. Aí vem fecundação novamente, o esporófito se desenvolve de novo. Tá entendendo? Esse esporófito é a fase temporária. Ele aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Sempre que tem fecundação, ele se desenvolve. Só que a fase que dura mais tempo é o gametófito. Então, o gametófito é a fase duradoura e o esporófito é a fase temporária. Tá? É como se a gente observasse na espécie humana a mulher. Ela pode ficar grávida, mas depois que tem um bebê, ela volta ao normal, vamos dizer assim, né? Ela volta ao estado de não grávida. É mais ou menos o que acontece nas briófitas. Forma o esporófito, depois o esporófito desaparece. Depois forma de novo, depois ele desaparece. E sempre dessa forma, tá? Só que, então a gente fala que o gametófito é a fase duradoura, esporófito, fase temporária. Na pteridófita é o contrário. Ó, o gametófito é temporário e o esporófito é a fase duradoura. Tá? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são dessa forma. Quanto mais desenvolvida a planta, a gente está vendo isso aqui em pteridófita. Gimnosperma e angiosperma é que é desenvolvido mesmo o esporófito. Você vê um pé de manga, tudo aquilo é esporófito. Um pinheiro, tudo aquilo é esporófito. O gametófito é a fase reduzida, a fase temporária. Tá? O único grupo de plantas que tem a fase do gametófito como a mais desenvolvida é o grupo das briófitas. Tá? Briófita, gametófito desenvolvido, fase duradoura, e esporófito temporário. Quando você vai para os outros grupos, pteridófita, gimnosperma e angiosperma é o contrário. O gametófito é a fase temporária e o esporófito é a fase duradoura ou permanente. Tá? Vamos aqui para... tá. Aqui está falando sobre um experimento, pessoal. Vocês podem fazer, se você eu não vou exigir que vocês façam, para, de repente, vocês não terem que sair e tudo mais, e se expor, né? A gente sabe a situação que está hoje. Mas tem como ver aqui, tem como fazer aqui um experimento aqui. Seria fazer o seguinte, ó. Observar a folha da samambaia, né? Essa estrutura aqui, ó. Os soros. Ver se você encontra, né? De repente, se você estiver no quintal da sua casa, você pode fazer. Pegar uma lâmina de barbear, um estilete e tirar aqui com cuidado a pontinha, um palito de dente, né? Pode ser também. Tirar aqui com cuidado, tá? É bom molhar a pontinha para não cair tudo. Então, molha, tira aqui, pega um recipiente, coloca um guardanapo úmido ou um papel toalha úmido, um lenço de papel, e colocar aqueles esporos no lenço de papel. Você vai observar, tem que estar úmido, tá? Você vai observar que com pouco tempo vai começar a germinar, as pteridófitas vão formar os prótalos, ok? Vai formar essa estruturazinha aqui, ó, tá? E depois de um tempo vai formar o esporófito, essa partezinha, vai começar a formar uma folhinha, ok? Se você tirar do lenço de papel e plantar, vai se desenvolver e formar uma samambaia grandona, tá? Ok? Pessoal, a gente vai eu vou deixar as questões para vocês fazerem durante a semana, ok? As questões sobre briófitas e pteridófitas. Se tiver alguma dúvida, marca aí a questão para que na próxima aula a gente possa comentar essa questão, tirar as dúvidas.
E Isso. na outra aula, a gente começar aí o capítulo seguinte, que é sobre gimnospermas e angiospermas. Alguma pergunta? Professor, Oi, pode aquela falar. tarefa que a gente fez naquele dia por aquele site, sai quando? Pelo site, não Uhum. lembro. Aquele questionário. Ah, tá. Eu vou repassar para vocês aí. Eu não lembro agora se ele foi para o primeiro bimestre ou foi para o segundo. Eu vou dar uma olhada, eu vou confirmar aqui. Tô muita informação na mente aqui. Mas eu vou confirmar aqui e vou dizer se ele já está incorporado na nota do primeiro ou se ele vai para o segundo bimestre, tá? Aí Tá. eu me lembra disso na próxima aula. Beleza? Ok. Beleza. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. A gente conversa. Valeu! Valeu, professor.